Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo para falar de um assunto que veio essa semana para mim intuitivamente. Situações que se repetem na nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse tema é ter consciência de que as situações estão vindo e repetindo na nossa vida. Então, a partir do momento que você começa a ter mais consciência, que você entra no seu processo de autoconhecimento, que você entra no seu processo de despertar da consciência, você começa a perceber que as situações podem se repetir. Então, quando determinada situação começa a repetir, no meu caso, eu sempre paro e me pergunto por que aquela situação está se repetindo e por que eu estou atraindo aquela situação para minha vida. Ou qual que é o meu padrão vibratório que está atraindo, ou qual crença que eu tenho que está atraindo aquele tipo de situação para minha vida. O segundo ponto é você, depois que você toma consciência disso, né, da situação que está se repetindo, o segundo ponto é você analisar a situação, né? É aquelas pontos que eu falei, por que isso tá vindo, que crença que eu tô trabalhando. Quando você faz esse processo, você sai do papel de vítima, né? Porque automaticamente nós, como humanos, o que a gente tem mania de fazer é a gente entra no papel de vítima e fala: ai, fulano tá fazendo isso comigo, porque fulano é muito ruim, coitado de mim. Então, quando você entra nesse padrão vibratório, você tá entrando no padrão da vítima. Quando você tá no seu processo de autoconhecimento, né, de despertar de consciência, de uma nova consciência, que é o que a gente está sendo chamado ultimamente a viver, você entra no processo de autorresponsabilidade. O porquê eu estou atraindo isso? Que crenças que eu tenho que tá fazendo eu atrair esse tipo de situação, né? Então essa semana eu percebi em mim duas situações que repetiram na minha vida. Eu comecei a ter esse padrão de percepção desde a minha última volta ao Brasil. Então, assim, eu percebi que situações estavam se recorrendo. No Brasil, eu fui sempre colocada a me posicionar, ou seja, eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de me posicionar, de me colocar, de dar minha opinião, né? Porque pela forma como eu tinha sido criada, era um padrão da minha mãe. Minha mãe, ela não dava opinião, ela não tinha muita voz, né? Isso já vem também da nossa cultura, né? Da mulher, a gente já, né? Hoje em dia as mulheres estão cada vez mais lutando aí para se posicionar e tudo. Então, eu fui chamada para isso no Brasil. E assim, foi um processo bem difícil para mim, porque você quebra um padrão, né? Eu não vou falar difícil, que eu não gosto muito dessa palavra, eu vou dizer desafiador. Então, é até uma dica para você aí. Substitua, né, esse padrão de difícil, porque quando você começa a falar que é difícil, fica realmente difícil. Então, mais desafiador, ou seja, você tem que colocar um pouquinho mais de energia ali, né, um pouquinho mais de consciência. Então, eu fui chamada no Brasil para esse processo de posicionamento. Então, assim, eu percebi que eu estava, né, repetindo o padrão da minha mãe, que é super normal, tá? Porque nós somos criados por nossos pais e eles começam a repetir os padrões dos pais deles e tá tudo bem. O que não tá tudo bem é você continuar, ter consciência disso e continuar fazendo. Então, o que eu percebi no Brasil, eu tive que me posicionar, tanto em relação às pessoas, me posicionar como terapeuta, né? Às vezes enfrentar, fazer alguns enfrentamentos na minha família, nos meus amigos, me posicionar com o que eu estava vivendo no momento, que foi uma coisa que eu estava também por eu morar numa cidade em que as pessoas às vezes têm um pouco mais de a consciência um pouco mais fechada, apesar de ser uma capital, né, que eu sou de Goiânia, mas se sente ainda uma resistência nessa abertura, né, nesse entendimento, nessa coisa de consciência, de autoconhecimento. Apesar de que dessa vez eu senti que tá bem melhor do que da última vez. Então eu fui chamada para quê? Para me posicionar como terapeuta, me posicionar como pessoa, né? Eu sempre, como eu tinha essa dificuldade, então eu fui chamada para isso, eu fiz isso. E a vida realmente foi me trazendo situações. Então, assim, foi trazendo situações repetitivas. E eu comecei a perceber e comecei a trabalhar nesse processo e fui me posicionando devagar, é claro, porque as primeiras vezes, depois que você percebe que você tem aquilo ali, as primeiras vezes são bem complicadas de
você se posicionar, mas a partir do momento que você faz a primeira, então sua autoestima já melhora e você faz a segunda e vai ficando cada vez mais fácil de você fazer esse procedimento. Então agora, essa semana, eu fui chamada também em duas situações que me deixou um pouco reflexiva, né, sobre a minha vida, sobre como a forma como eu tô lidando, quais são os, né, os pensamentos. A situação foi, eu me senti, eu tinha, né, na verdade, aquela sensação de assim, eu não faço com as pessoas não vão fazer comigo. Era uma crença que eu tinha. Então, por acreditar assim, né? Então, assim, o que acontecia? Quando a pessoa não fazia fazia alguma coisa que se eu tivesse naquela situação eu não faria, e automaticamente eu criaria ali uma expectativa, né? Porque se eu acredito que eu não faria, eu já crio a expectativa. E a pessoa vai lá e faz, quebra a minha expectativa. Então, eu tinha essa crença, então eu percebi isso e eu comecei também a mudar os meus padrões. Então a entender, claro, o outro ele né, tem as crenças dele, ele tem a vida dele, ele vai agir daquela forma. Cada ser é único. Então foi quando eu passei a perceber isso. E essa semana, novamente, o universo me mandou duas situações que me deixou chateada e que me levou novamente a pensar nesse, eu tava repetindo, ou seja, tá repetindo o mesmo padrão e veio na mesma semana. Então, realmente eu ainda tenho alguma coisa para trabalhar, né? Eu tenho alguma coisa para analisar com relação a isso. E nas duas situações eu me senti da mesma forma, eu me senti usada. Então, assim, ao invés de eu entrar no padrão de, ai, coitada de mim, né? Eu tô sendo usada, meu Deus, as pessoas estão me usando. Não. É claro que ao primeiro instante você entra, né? Você pode ter facilidade de entrar se é um padrão que você tem repetição, né? Se você já tem costume de repetir. E eu vivi num processo de vitimização por muitos anos, né? Eu saí, assim, tem pouco tempo que eu tomei mesmo posicionamento e entrei no processo de autorresponsabilidade da minha vida. Tá acontecendo, eu atraí, eu trouxe pra minha vida isso. E eu acredito nisso. Então, assim, é uma coisa que é um processo que eu tô vivendo ultimamente, me autorresponsabilizar. Então, a culpa não é do outro, o problema não é do outro, o problema é meu, a responsabilidade é minha. E se tá me incomodando, tem alguma razão disso tá me incomodando. É aquela história que a Flávia Melissa fala, né, que é uma outra youtuber. Bateu, doeu, leva pra casa que é seu. Então, se me incomodou essas duas situações, eu percebi que eu tenho ainda alguma coisa que tá me fazendo atrair isso, né? Então, o interessante é você observar para a sua vida que situações que estão se repetindo na sua vida, o que isso quer te mostrar, né? Que padrão de pensamento que você tem que está atraindo isso, né? E também ter consciência dessa questão. Sai do seu papel de vítima, né? As pessoas vão fazer comigo, coitadinho de mim. Não. Não tem vítima nessa história. Você atraiu isso de alguma forma, né? Em algum grau, consciente ou inconsciente. Então, se foi num grau inconsciente, tá tudo bem. Você vai trazer isso pro seu campo da consciência. Como é que você faz esse processo? Se analisando, se questionando, fazendo meditação, né? Conversando com você mesmo, para entender qual padrão é esse. Igual no meu caso, eu já comecei a perceber, né? Qual seria o padrão, né? E já tô fazendo a análise, eu tive esse processo hoje. Então, minha primeira questão foi, fiquei chateada, né? Então, fiquei chateada e percebi essa situação. Então, assim, eu ainda tô fazendo meu processo de análise para entender, nesse caso, o porquê eu ainda estou atraindo. Mas uma das questões eu já entendi, que é a primeira, eu ainda não estou me posicionando da forma como eu deveria me posicionar, tá? Então, assim, eu acho, às vezes a minha consciência acha que eu já estou me posicionando, que tá ótimo, até aqui tá tudo bem. Não, eu ainda não estou me posicionando, porque se eu não me posiciono, é aquela história, né? Se eu não coloco limite, né, nas pessoas, as pessoas vão me usar, as pessoas vão fazer as coisas comigo. Porque eu não sei colocar o limite. Eu não sei chegar para, né? No caso, eu não sei chegar para a pessoa e falar para a pessoa. Então, é o que eu sempre trago aqui. Eu quero trazer sempre isso, consciência para você. Observa a sua vida,
Observa por que você está sendo, né? No meu caso, por que eu estou sendo usada? Por que a pessoa está agindo dessa forma comigo? Por que essas pessoas estão agindo dessa forma comigo? Eu tenho colocado limite, eu tenho me posicionado, né? E isso é o que eu quero mostrar para você na sua vida. Observa a sua vida. Porque que isso quer me trazer, né? Que aprendizado que essa situação tá querendo me trazer? Por que a pessoa tá me tratando dessa forma? Eu me trato dessa forma, né? É um outro questionamento. Traz sempre pra cá, ó, pra você. Não é o outro. Tudo que tá na sua vida, que tá acontecendo no momento, não é do outro. Traz pra cá, é pra você. A responsabilidade é minha. Eu tô atraindo num grau consciente ou inconsciente. Às vezes eu atraio certas coisas na minha vida, né? Ou você, de forma inconsciente, você nem percebe. São seus padrões mentais, são seus padrões, né, de família, são seus padrões, às vezes, religiosos, são seus padrões, né, genéticos. Nós temos vários tipos de crenças. Então, assim, traz pro seu campo, né, e busca, nesse momento de reflexão, entender por que isso está acontecendo, o que isso quer me trazer. Eu tenho certeza que quando você começa esse processo de primeiro trazer consciência para a situação, buscar o porquê que isso está se repetindo e começar a refletir em cima daquilo ali, né? Por que aquilo ali está acontecendo? Lembrando que não focar na resposta, nas respostas como uma coisa negativa, tudo como um aprendizado. Então, encontrei a resposta, não fica preso na resposta, vai, começa a cavucar aquilo ali, começa a buscar. Por que eu atraio isso? Que padrão de crença que eu tenho? Por que eu penso dessa forma? Por que tem que ser assim? Sabe? Começa no questionamento, joga no questionamento. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo hoje. Eu passei o dia todo meditando e conversando, fui pro meio da natureza. A natureza é um ótimo local para você se reconectar, para você conectar com a sua essência, tá? Então você troca uma energia muito grande com a natureza, né? Se você imaginar os nossos antepassados, eles viviam no meio do mato, né? E a conexão era incrível, tinha vida muito mais longa, né? Tinha uma vida muito mais saudável, porque tinha essa conexão. E a gente está sentindo essa necessidade hoje em dia, novamente, com a nova era, de buscar essa conexão com a natureza. Então, analisa a sua vida. Esse vídeo hoje é para isso, para você analisar a sua vida, analisar por que as situações estão se repetindo na sua vida, por que isso está acontecendo. E lembrar do papel de autorresponsabilidade, trazer sempre para você o questionamento. Esquece o outro é o outro. Né? O outro não é problema seu, o outro não é responsabilidade sua. Você é sim a sua própria responsabilidade. Você tem que se responsabilizar por você. Não tem como você mudar pro outro. Não tem como você mudar o outro. Tem como você fazer mudanças em você. Então não tem como eu ir lá e querer mudar a pessoa. Não, esquece. Isso é uma ilusão. Não existe. Isso é a primeira coisa que você aprende quando você vai para o processo terapêutico com os psicólogos. Você fazer o procedimento e a mudança em você. A partir do momento que você muda com você, tudo muda à sua volta, tá? E esse processo de autorresponsabilidade faz ele sem julgamento, né? Ou seja, eu descobri que eu faço isso, não deixa entrar no padrão vibratório da culpa, né? De ficar se culpando porque você faz isso, não. Somente entenda que você faz isso, tá tudo bem, né? Sem julgamento, sem auto-julgamento. Joga compaixão nesse momento, fala, eu sinto compaixão por mim, por eu, né, me sujeitar a essa situação. Ou fala pra você, fecha o olho e fala, eu sinto compaixão por mim, por eu pensar dessa forma. Eu sinto compaixão por mim, por eu me tratar dessa forma, tá? E aí, o próximo passo já é o passo da mudança. Então, a partir do momento que você traz consciência, você já está com metade do caminho andado. Aí você vai percebendo os seus hábitos e vai percebendo os processos. Cada pessoa, ela tem uma forma de fazer a mudança. Então, eu sempre digo, é bem o primeiro passo você tomar a consciência daquilo que está acontecendo. E sempre se questionar. Tem pessoas que têm facilidade de escrever, então eu sou uma dessas, então eu começo a escrever, colocar tudo pra fora. Tem pessoas que ela consegue fazer mesmo no plano mental de ficar, tá, aconteceu isso, fazer aquilo, entendeu? Tá, aconteceu porque foi isso, porque eu fazia assim, porque eu agi dessa forma.
tá tudo bem. Tem pessoas que já têm o processo meditação, então precisa meditar, precisa às vezes se imaginar enfrentando a pessoa, ou falando, ou se enfrentando na frente do espelho. Um outro exercício legal também é você ir para frente do espelho e conversar com você sobre isso. A princípio pode parecer estranho, mas é um processo que ajuda muito, tanto no processo de autoestima quanto no processo de amor próprio, que é o vídeo que eu falei da última vez, tá? Então é isso, traz consciência, né? Traz todo esse processo, traz essa conexão com a autorresponsabilidade, ou seja, eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida, e percebe sem o julgamento, e percebe quais mudanças você pode fazer a partir de agora, né, na sua vida. E faz tudo isso de forma leve, né? Sem cobrança, sem julgamento, né? Entenda que você pode sim colocar limite nas pessoas, que você pode sim, de forma positiva, né? Que eu sempre digo, não adianta você também entrar no 80, sempre de forma equilibrada. Tipo, do 8 ao 80, eu saio do 8, não consigo falar não, eu vou pro 80, começa a falar não para todo mundo. Não. Sempre busca o equilíbrio, né, dessas duas, porque a gente tá nessa terra, nessa dimensão, onde a gente tem a dualidade, então a gente vai ter que buscar sempre o equilíbrio, né? Sempre busca o meio termo. Saia do padrão do 8 ou do 80. Então, assim, eu não colocava, eu não me posicionava, agora eu vou me posicionar sempre e eu não quero saber de forma negativa. Não. Eu vou me posicionar de forma positiva, né? Que eu fale para as pessoas de uma forma onde eu não vá ferir as pessoas, onde eu não precise magoar as pessoas e nem me magoar. Eu encontrar uma forma equilibrada de falar para as pessoas e de me posicionar. Então, faz isso. Se depois me contem se esse vídeo fez sentido para vocês, se é uma coisa que acontece, se realmente, né, tem acontecimentos e situações recorrentes na sua vida. E lembrar que toda situação ela vem para nos mostrar alguma coisa ou nos trazer algum aprendizado. Tá? Então, no intuito final desse vídeo, é você entender o que a situação quer trazer e que aprendizado que você precisa. A partir do momento que você tem um aprendizado, que você consegue perceber esse aprendizado, a vida já te libera para o próximo step. Ou seja, você já entrou no seu grau de evolução e a vida não vai te mandar aquilo ali de volta porque você conseguiu quebrar aquele padrão de pensamento, quebrar aquele padrão, parar de atrair aquele padrão de situações. E vai te mandar outras coisas diferentes, tá? Então, muita gratidão por esse vídeo, muita gratidão por compartilhar esse momento e até o próximo. Namastê.